Hoje nós estamos aqui no All That Science com um dos maiores especialistas do Brasil, médico, cardiologista, insuficiência cardíaca, transplante cardíaco, uma lista grande de expertise, o professor Fernando Bacal. Sabe toda aquela ciência que você ouve falar? Agora vai poder entender juntos aqui no All That Science. Insuficiência cardíaca não é uma doença. Você acabou de dizer que uma das causas da insuficiência cardíaca, que pode inclusive chegar até o transplante, uma das causas é a doença de Chagas. Tem outras. Quais são as mais importantes para que as pessoas saibam? Problemas do coração que, se não forem cuidados, podem levar a que o coração chegue a ter uma falência terminal. A causa principal no mundo todo é a cardiopatia isquêmica. Quer dizer, o paciente que teve infartos, teve obstruções nas coronárias e que foi perdendo o músculo cardíaco por entupimento das coronárias, levando à insuficiência cardíaca. Essa é a principal causa. Depois nós temos o paciente que não controla adequadamente a sua hipertensão, ele pode ter, no decorrer da sua vida, problemas renais e problemas cardíacos. Então, cardiopatia hipertensiva. Mas precisa ser uma pressão muito alta para chegar no fim da conta, ou mesmo aquele com a hipertensão leve pode acontecer? Como é que é? É mais com pressões mais altas. Mas, se o paciente tem uma história de vida exposto a regimes de pressão mais elevados, mesmo que não sejam extremamente altos e que não tem nenhuma monitorização, porque o coração já vai dando sinais de que isso que está acontecendo. Ele vai engrossando, no começo ele aumenta como se fosse a pressão alta, o coração ele tem que bombear para vencer aquela resistência aumentada. Então ele vai como se fosse hipertrofiando, fazendo halteres, ele vai engrossando. Então você vai pegando esse momento que o coração vai engrossando. Depois o coração vai dilatando. Então pegar um paciente com cardiopatia hipertensiva, muitas vezes o paciente não se cuidou a vida toda. É mais raro. Nós temos as cardiopatias de modo geral, cardiopatia dilatada idiopática, que tem um componente genético e familiar. Então é muito importante conhecer a história da família sobre cardiopatia. As cardiomiopatias hipertróficas, que aí são doenças genéticas de mutação que faz com que o paciente durante a sua vida desenvolva alteração cardíaca. As cardiopatias restritivas, entre elas a amiloidose, que é uma doença que a gente hoje vê mais frequente porque está fazendo mais diagnóstico. E as miocardites, que são infecções virais. Agora se falou muito sobre miocardite pelo Covid, principalmente por infecções virais, levando à agressão do coração, inflamação do coração, numa porcentagem pequena, mas pode ocorrer, de levar a um quadro mais grave de disfunção irreversível da função cardíaca. A pessoa tem uma dessas doenças, uma dessas condições, o coração chega para o Dr. Bacal no consultório ou no hospital com o coração enfraquecido. O que a pessoa sente? E como é que se trata isso? A insuficiência cardíaca é uma síndrome, você falou muito bem, mais do que uma doença. Ela tem uma prevalência na população de 1 a 2%. É alta. Parece pouco, mas não é. Alta. 2% é bastante. É bastante comum. No Brasil tem 200 milhões de habitantes, mais ou menos, 2% são 4 milhões de pessoas. Que poderão ter insuficiência cardíaca, muita gente. Então, o sintoma principal é falta de ar e cansaço. Então, começa a ter dificuldade para fazer as atividades do dia a dia. Então, falta de ar, cansaço, palpitações, inchaços. Começa a ocorrer uma retenção de líquido e inchaço e falta de ar. E, a partir daí, a boa notícia é que hoje nós temos medicamentos que mudam a história natural dessa doença. Então, não são só para sintomas, quer dizer, uma vez iniciadas as medicações, você consegue tirar a pessoa da curva que ela estava antes. Sem dúvida nenhuma. O sintoma, claro, diurético, que vai fazer com que elimine o líquido que está retido, é fundamental. Mas é um remédio que não se provou em grandes estudos capaz de mudar a evolução daquela doença. Por outro lado, como nós falamos aqui anteriormente, o beta-bloqueador, vasodilatadores, então inicialmente os inibidores da enzima de conversão, depois os bloqueadores de receptores de angiotensina e agora a sacubitril/valsartana,
que são drogas fundamentais, que também atuam num dos mecanismos também de ativação de defesa do organismo para se proteger pelo coração fraco e que acabam sendo deletérios. E mais recentemente, os inibidores da SGLT2. Então hoje nós temos um arsenal terapêutico. Então a mensagem é, primeiro, tratar preventivamente as doenças. Nós temos que orientar ainda, tratar adequadamente a hipertensão, comer com menos sal, fazer atividade física, não ganhar peso, não fumar, evidentemente, todas as medidas de prevenção. Mas a partir de instalada uma doença, poder diagnosticar essa doença mais precocemente, porque aí, quanto antes nós entramos com a medicação, menos possibilidade de desenvolver uma insuficiência cardíaca numa fase mais avançada, que aí vai precisar de tratamentos mais invasivos, procedimentos, cirurgias, dispositivos e até mesmo transplante no fim da linha, quando nada mais é possível ser feito, aí o transplante entra nesse paciente. O transplante é quando a gente acha que o coração que tem lá já não serve mais e a gente precisa botar um outro no lugar. Mas também se fala muito sobre coração artificial. Conta para nós um pouco aí sobre em que pé que está no mundo e no Brasil o chamado coração artificial. Existe coração artificial? Existe, é fantástico. Isso é uma tecnologia muito avançada para desenvolver um ventrículo esquerdo artificial, um coração artificial, que é um coração eletromecânico. Nós temos empresas americanas e alemãs produzindo isso. Não temos nenhuma empresa brasileira com essa capacidade de produzir um aparelho que faça a função do coração e mantendo isso para o paciente ser deshospitalizado, estar em casa. Isso é realidade nos Estados Unidos e na Europa. Mais ou menos 40 a 50 mil americanos vivendo com isso, também na Europa, um número muito grande de pacientes. Por outro lado, na Europa e nos Estados Unidos, é uma população mais envelhecida, tem menos possibilidade de crescimento do número de doadores para transplante e é uma alternativa importante para a indústria deles produzindo isso. O Brasil ainda não atingiu a sua capacidade máxima de número de transplantes. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós realizamos, ano passado, quase 450 a 500 transplantes por ano. No Brasil? No Brasil. A expectativa é que nós estivéssemos fazendo, ou seja, os pacientes com insuficiência cardíaca que chegaram à sua fase mais avançada, essa estimativa da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos é de 1.300 pacientes. Então, nós temos mais de 800 pacientes que não estão sendo beneficiados de transplante todo ano, ou porque não são encaminhados para centros de referência, ou porque também o médico que está atendendo aquele paciente não reconheceu que aquele é um paciente grave o suficiente para ser encaminhado, ou o paciente morreu esperando o transplante. Então, existe a possibilidade no país que o transplante é um programa do SUS, acessível a 100% da população brasileira. Todo cidadão brasileiro tem direito a receber o transplante e toda etapa do seu tratamento, inclusive os imunossupressores, com os remédios para rejeição depois do transplante. Não tem como não dizer que o SUS é muito importante nesse contexto, como é o Programa Nacional de Vacina, como é o programa de hepatite, como é o programa de AIDS do governo, como é o programa de transplante. Acho que nós temos ainda como crescer. Então, quando você me pergunta, o coração artificial é uma realidade? É uma realidade. Mas se vem num valor de 300, 400 mil dólares, é muito caro dentro do contexto ainda para a realidade brasileira. Nós temos que andar em paralelo, quer dizer, conseguir acesso a essa tecnologia, de alguma forma que seja viável incorporar isso, principalmente no sistema público, os pacientes mais necessitados nesse contexto, capacitar os centros a lidar com essa tecnologia, por outro lado, crescer o transplante. Ou seja, oferecer ao paciente que tem uma insuficiência cardíaca chamada avançada, todas as possibilidades de tratamento que nós encontramos hoje disponíveis nos principais centros do mundo. Bacal, professor da Faculdade de Medicina do Einstein, coordenador do transplante do INCOR da Universidade de São Paulo, coordenador do transplante
cardíaco do Einstein, vice-presidente de pesquisa e inovação do Einstein, professor da pós-graduação da Universidade de São Paulo e conselheiro da CAPES. O dia só tem 24 horas. Deixa eu te falar isso. Você está numa posição muito privilegiada para entender o cenário de pesquisa e inovação desse país. E enxergar o presente e o futuro. Se é que a gente consegue enxergar o futuro. Quando você fecha o olho e pensa maneiras de nós estarmos melhor daqui a 5, 10 anos no país, como seria? Eu te pergunto isso porque aqui ali você disse, de fato, olha, nós podemos transplantar mais, deveríamos transplantar mais, a tecnologia nacional ainda não é existente, as faculdades de medicina são boas, mas poderiam ser melhores, e em mais números as melhores. Nós poderíamos fazer mais ciência. Como é que então se daria esse progredir para daqui a 5, 10 anos nós estarmos melhores? Pedro, a pergunta é muito desafiadora e ela é bastante complexa. Eu vejo que nós temos grandes entraves para que isso aconteça. Eu acredito piamente que pesquisa, inovação alavancam um país. Nós temos exemplos. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de Israel. É um país que, dentro da diversidade, apostou em ciência, em inovação e pesquisa. E para isso acontecer, você tem que ter leis muito favoráveis para que as pessoas possam empreender, ambiente muito favorável para empreender, desburocratizar, tecnologia à disposição, formação de empresas, dos cérebros, trazendo os talentos. Internacionalização também é uma questão? É, claro. Você não tem domínio de toda a informação, você tem que montar redes, né? Então, eu vejo no país, eu estou começando na posição de vice-presidente do Einstein, na posição de pesquisa e inovação, se eu olho aqui o que se faz hoje dentro do Einstein, é espetacular. Tem mais de 100 startups hoje incubadas na área civil, trabalhando em inovações na área de saúde, pesquisas acontecendo dentro da estrutura do hospital. Mas qual é o desafio para que a gente avancemos mais? É fazer talvez uma pesquisa mais translacional, trazer essa pesquisa aplicada para as nossas necessidades como país. É um pacto federativo para que isso aconteça. Mas agora eu preciso fazer uma pergunta, então, Bacal. Você foi convidado para sair do país e não foi. O professor Bacal foi convidado para assumir uma cadeira em Cleveland e resolveu não ir. Agora, quanto tempo? 2, 3 anos atrás? 2016. 2016. Por quê você não foi? Foi um momento muito, muito especial da minha trajetória, minha carreira. Em 2016, eu recebo um convite para ir para o processo seletivo para ser diretor de transplante da University Hospital, da Case Western University, uma das principais instituições americanas. Era férias minha aqui no Brasil, junho, calor nos Estados Unidos. Falei, vamos passar lá 15 dias, vamos ver esse momento. Ver qual é. E é muito interessante, porque eu já cheguei no aeroporto, o motorista me esperando já me levou para ver casas. Antes de ir para o hotel, já entrou no condomínio onde os médicos têm casa, para eu ter uma ideia. Ia me apresentando valores das casas, e me entrevistando. Eu falei, tá dando isso? É aquele programa Undercover Boss. Que pegadinha uma pegadinha, ele já estava me mostrando casa. Bom, de toda forma, uma coisa muito interessante lá é que eu fiz uma entrevista a 360 graus. Eu fui entrevistado pelo CEO da instituição, pelo presidente do hospital, pelo chefe da cardiologia, pelo diretor clínico do hospital e por todo o time que eu seria supostamente o chefe. Então, me marcou muito que a primeira... Os seus futuros subordinados te entrevistaram. E me davam nota também. Então, a partir daí, eu falei, puxa, um negócio muito interessante, porque nós não temos essa ideia aqui. Você é entrevistado só pelo teu chefe, não pelas pessoas que você seja. Naquele momento, acho que uma decisão... Eu tenho já naquela época, uma clínica privada bastante consolidada. Eu trabalho nos 2 hospitais que eu sempre quis trabalhar, no Encore e no Einstein. Largar tudo naquele momento era muito difícil. Cleveland não é uma cidade fácil de você se mudar.
é uma cidade muito fria, né? Eu estava no verão, andando de barco com os médicos ali no iate, almoçando no Yacht Club, no barco, até para me impressionar, porque que vida maravilhosa é essa, andando no lago lá de barco, mas não é essa a realidade de clima, não, muito fria. E também imaginar que eu não teria condição de simplesmente de fechar um consultório. Como é que eu interrompo uma história de 30 anos de vida de atendimento dos meus pacientes? De repente ia ser muito difícil para mim pessoalmente e acabei não indo. E eu não me via me aposentando em Cleveland. Então, acho que a situação aqui estava muito boa. Nunca imaginei também que, tá vendo, talvez se eu tivesse ido hoje eu não poderia estar recebendo esse convite maravilhoso do Sidney Klausner de compor a diretoria dele como vice-presidente do hospital e poder pensar pesquisa e inovação nos próximos 6 anos. Então, acho que nada acontece por acaso. Você fez uma pesquisa, eu queria que você falasse sobre isso daqui a pouquinho, que foi inclusive uma tese de doutorado de uma aluna sua. A gente, quando fica doente, o metabolismo muda. E, às vezes, em algumas doenças, a gente começa a exalar produtos desse metabolismo diferente. Isso acontece em várias doenças. E você descobriu, numa pesquisa, que a pessoa com uma doença que você vai contar qual é daqui a pouquinho, exalava um cheiro diferente. Um cheiro que o homem não consegue perceber tão bem. Pronto, está aí a pesquisa. A pesquisa está feita, a tese está feita, a publicação está conseguida. Mais uma linha no seu currículo. Se a gente pensa em inovação, e você pensou, na mesma hora você fala, opa, será que além do fato científico eu consigo também criar um aparelho para medir esse, entre aspas, cheiro e a partir daí detectar melhor essa doença, etc. e tal? Eu dei toda a dica. Conta para nós agora os detalhes dessa descoberta. Essa história foi uma história muito, muito bonita. E assim, isso começa na minha experiência no ambulatório de insuficiência cardíaca do INCOR. Uma sala pequena, pouco ventilada, com um volume muito grande de pacientes. Eu tinha 2.000 pacientes no meu ambulatório com essa doença, insuficiência cardíaca, que é o que nós discutimos aqui, quando o coração fica fraco e começa a dar cansaço, começa a dar inchaço nas pessoas. Uma salinha pequena, não ventilada, e que eu atendia pessoalmente todos os pacientes. E aí me chamava a atenção que quando o paciente estava mais grave, ele tinha um hálito diferente. Eu abri a porta, eu já sentia, e ao examinar o paciente, percebi, puxa, isso está grave. Isso é uma observação clínica, né? Como eu faço isso? Como eu descubro o que estava acontecendo? O que é isso? O que é isso? Então, isso eu precisei. Não havia isso no mundo? Não havia no mundo. Nós fomos ver isso que nunca tinha sido descrito. Aí a Fabiana Goulart Marcondes Braga, né, que foi me orientando em relação a isso, junto com a parceria da Química da USP, o professor Ivano Gutz e o Guilherme, o mestrando dele, nós 4, começamos ali a buscar entender o que estava acontecendo. Primeiro convencer o professor Gutz, professor titular de Química Orgânica da USP, que nós não éramos malucos e que tínhamos uma informação importante. Eu lembro até mostrando aqui, isso aqui é um aparelho chamado espectrômetro de massa. Vocês têm que me trazer esse hálito esquisito, eu vou injetar aqui nesse aparelho. O paciente respirava num saco, você levava o ar? Então, ainda não. Aí que foi, como é que nós conseguimos fazer, eu levar esse hálito para a USP, porque a gente levava os tubinhos lá, desenvolvendo com o professor Saldiva, um aparelho com coletor de ar exalado. Coletava o ar exalado, nós condensávamos no ar exalado e aquele líquido era levado para a USP e lá o pico molecular da propanona, que é um tipo de acetona, se mostrava em todos os pacientes. E a partir daí uma técnica de quantificação disso, o espectrofotometria, e aí nós conseguimos quantificar. E aí virou uma coisa mais séria. Quer dizer, aquele cheiro que você sentia era como se fosse um cheiro de acetona. De acetona, que depois nós entendemos que estava refletindo um desvio de metabolismo no coração, uma falência do substrato de energia do coração. E a partir da ideia de que nós estávamos encontrando algo inovador, isso vira uma patente.
E depois de idas e vindas foi aceito como uma patente americana, ou depois uma patente europeia, também no NPI nacional, como patente brasileira. Ainda nós não temos esse aparelho. Continuamos a pesquisa, essa linha continua, várias publicações, prêmios, fomos a melhor tese de saúde da USP, premiados lá na Biblioteca Mindlin, várias publicações, as patentes. Acho que do ponto de vista acadêmico nós fechamos um ciclo. E agora o desafio é fazer novamente a ideia desse protótipo, que possa na ponta ajudar os pacientes com insuficiência cardíaca do ponto de vista de monitorização. Hoje nós sabemos, pelo valor da acetona, o impacto prognóstico disso. Se o paciente, inclusive, tem risco maior de morrer, ou se eu tenho... Eu tô pensando, interessados no produto do Dr. Bacal. Então, Pedro, acho que o desafio é fazer com que nasça um dispositivo point of care que possa ajudar os pacientes com insuficiência cardíaca na sua monitorização, porque nós sabemos hoje o valor baseado na propanona, acetona, se o paciente tem risco de internar, o risco de morrer mais, e quando faz o transplante ou quando ele se compensa, os valores caem, normalizam. Então, essa é uma tese, inclusive, que hoje a Fabiana está orientando, uma orientanda dela, nesse que é pré e pós. A sua ex-orientanda, agora é orientadora do programa de pós, e continua nessa linha de pesquisa. Daqui a 5 anos a gente vai estar melhor do que hoje, depois mais 5, mais 5, mais 5. Eu não tenho dúvida nenhuma, não. Não é uma visão de otimismo só. É uma visão, acho que, realista. Porque nós estamos melhor hoje do que nós estávamos há 20, 30 anos atrás, sobre vários aspectos, eu acho. Você concorda com isso? Sem dúvida nenhuma. Nós vemos hoje, claramente, grandes pesquisadores brasileiros hoje muito mais inseridos dentro do texto internacional, convidados para os principais eventos e participando como palestrantes oficiais ou participando de grupos de pesquisa. Então, hoje dispensam no Brasil de uma forma. Os estudos de Covid também mostraram claramente o poder que terá no momento as instituições que são fortes em pesquisa se unirem em prol de uma causa, que era estudar a Covid-19, e saem os estudos coalizão com publicações importantíssimas em New England, JAMA, Lancet e de parcerias de instituições nacionais. Então, existe esse potencial muito grande. E a colaboração entre as instituições foi conseguida ali, que a gente consiga fazer com que isso se mantenha com o tempo, não só as nacionais, mas também com as aberturas de parcerias internacionais. Bacal, nós estamos conversando há um tempo aqui sobre coisas profissionais, coisas seríssimas, e tudo futuro do Brasil, mas com uma vida tão intensa, é preciso relaxar. Como é que você faz para descansar? Aliás, é importante descansar? Bom, Pedro, é fundamental, né? É um momento que você tem que recarregar suas baterias para poder trabalhar com mais energia e nesse dia a dia tão desafiador. O futebol é algo que me relaxa muito. Na verdade, relaxa não tanto que o Santos não está ganhando nada, mas eu sou fanático do futebol. Minha história com o futebol nasce com minha paixão pelo Santos. Meu pai corintiano me leva para o Pacaembu, aquela primeira lembrança que eu tenho, atrás do gol do Pacaembu, Santos e Corinthians, 3-0 para o Santos. Você lembra visualmente? Lembro ali atrás do gol do Pacaembu, e os gols foram em direção aonde eu estava, atrás do gol, e 3-0, 3 gols do Pelé. Eu saí dali pelézista e santista. Já meu irmão, meu pai conseguiu fazer o corintiano. Então, o futebol é algo que hoje o Santos está muito ruim, mas já esteve muito bem, e eu tenho isso como exemplo, que a vida ela é cíclica. O seu Flamengo e Palmeiras hoje ganham tudo, mas há 5 anos atrás estavam muito ruins e você não pode ganhar sempre, né? Você nunca está sempre no teu melhor. Então eu pego isso e falo também com meus filhos, falo com meus afilhados que são santistas, e que a vida é assim, uma hora o Santos vai estar bem de novo, então o futebol é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de ver filmes, cinema ou em casa, estou sempre vendo filmes, gosto de shows, de ouvir música, apesar de não tocar nenhum instrumento. Estou vendo aqui que o
Eu sei que você é um músico é tudo fake, muito virtuoso. É tudo fake. Não é fake, não. Você é um músico virtuoso. E eu sou um pouco versátil, mas eu gosto de tudo. Eu gosto de U2, gosto de Beatles. Sendo música? Eu gosto sendo música, eu gosto. E também uma coisa que eu acho que é muito importante para relaxar é estar com amigos. Dou exemplo daquela pesquisa famosa de Harvard, 75 anos de pesquisa, em que a grande pergunta foi o segredo da longevidade. Né? E dentre as coisas importantes para você viver mais e viver melhor, era estar no ambiente de pessoas que você gosta, dando risada, lembrando bons momentos, por vezes repetindo essas mesmas risadas que você já deu, as piadas que você já viu, relembrando situações que você já relembrou, mas esse sentimento de estar com pessoas que você gosta, isso faz ver mais. Eu faço questão de estar sempre com meus amigos. Você é desse time, você sabe disso, pelo carinho que eu tenho por você. Então, esses momentos são muito importantes. Viajar, né? Então, acho que a pandemia também me fez buscar um cantinho ali na praia para ter um cantinho da família, para que eu pudesse sair mais, estar na praia, ouvir uma música, tomando um vinho e estar com amigos. Isso também eu volto recarregado, volto outro. E viajar com a família sempre que posso para o exterior também é algo que a gente vem fazendo durante esses anos todos. Temos um momento com a família e com os amigos. Então não tem muito segredo, mas isso eu procuro incorporar isso na minha rotina para que eu consiga ter a energia de fazer tantas coisas como você faz também, sabidamente. Obrigado, viu? Bom demais. Valeu.